Bom, então para a gente continuar aqui a ligação da nossa lista, né, com o nosso layout, a gente vai ter que primeiro criar um layout, um arquivo XML separado, que vai conter esses elementos aqui, esses componentes, que no caso a gente já criou, tá? Eu vou aproveitar esse card view que a gente já tinha criado na outra aula, e eu vou só separar ele aqui, eu vou jogar ele em outro arquivo de layout. Então, você vem aqui na estrutura do projeto, na pasta layout, e cria um novo layout resource file. Percebam que tem uma opção aqui que é o root element. Esse layout aqui, eu quero que ele seja um constraint layout, tá? Então eu quero que o root dele seja esse daqui, que aí ele já vem com a raiz do arquivo ali como um constraint layout, que eu acho que fica mais fácil de posicionar o cartão, né? Então eu vou chamar de minha célula esse layout e eu só vou recortar o card view daqui, ó, Ctrl X, e vou colar ele nesse layout. A gente pode posicionar ele aqui já ligar os constraints. Deixa eu minimizar aqui a janela. Então, selecionando aqui o card view, eu consigo falar para ele ficar alinhado aqui à direita, acima, né? Opa. Foi. Às vezes você arrasta para o lado errado ali, ele não vai, né? Toma cuidado aí para ir bem devagarzinho aqui para soltar ele em cima da linha aqui. E eu vou mandar ele alinhar à esquerda aqui também. Tá legal? A largura do cartão, eu vou deixar ela variável aqui. Ela vai sempre... Opa! Sempre esqueço de esperar. Vou deixar ele sempre alinhado com a largura do pai, né? No caso vai ser esse container aqui. E esse texto aqui, eu vou remover as beiradas dele. E eu só quero trocar a cor do fundo dele também. Só mais um pequeno ajuste aqui. Então você vê aqui no background, ó. Eu vou só adicionar uma cor por fundo dele. Tá legal? E aí a gente vai ter a nossa célula separada. Vamos na próxima aula, então, começar a criar o adaptador, né, a classe do adaptador, que pelo adaptador você vai puxar esse layout para começar a inserir os itens da lista. Tá? Só mais um ajustezinho aqui, eu vou tirar também a margem inferior aqui, tá? Só para a imagem e das laterais também. Que se você usar uma imagem cheia aqui, no caso o meu PNG está recortado, né, para aparecer o fundo, mas se ela estiver cheia a imagem, ela vai ser recortada aqui por causa da beirada do cartão, né, do corner radius do cartão, tá legal? Então vou até aumentar ele um pouquinho aqui. Então vamos lá, o próximo passo é a gente criar o adaptador. Então, para a gente prosseguir aqui na nossa aplicação, a gente vai precisar de uma classe, que é uma classe adapter, e essa classe ela vai pegar esse layout que a gente criou e vai juntar com o modelo de dado que a gente criou para atualizar a nossa lista, né? Então, o primeiro passo aqui vai ser, eu vou criar uma nova Java Class aqui, e eu vou chamar de meu adaptador. Essa classe aqui ela vai estender uma recycler view ponto adapter, ok? É o adaptador da recycler view. E para inicializar essa classe aqui, a gente vai precisar de dois objetos, que vai ser o ArrayList dos nossos episódios, né? ArrayList episódio. Vou chamar de episódios. E um contexto, context, vou chamar de context.
Vamos criar um método de construção do adaptador. E eu vou trazer também, vou dar um Ctrl O aqui, eu vou trazer alguns métodos que vai ser o getItemCount, que ele vai definir o tamanho da minha lista. O método onCreateViewHolder, que é o método de criação, e o método onBindViewHolder, que é o método de atualização ali da sua view, do cartão, né? Quando o cartão ele sai e volta na lista ali, ele precisa ser atualizado. E aqui o método de criação, tá legal? Por enquanto, essa lista aqui, ela está retornando um tamanho de 0, e o tamanho dela, na verdade, tem que ser o tamanho do array de episódios, né? Então, eu vou colocar aqui episódios.size, que vai ser o tamanho da lista. Esse método de criação aqui, o onCreateViewHolder, é a hora que você cria uma nova view, tá? Então, nesse momento, a gente vai precisar de um outro objeto, que vai ser um objeto do tipo ViewHolder, tá legal? Nesse momento aqui, como que ele vai fazer para inserir um dado aqui na minha lista? Ele vai pegar um objeto desse ViewHolder, vai pegar esse layout que a gente criou, esse layout minha célula, e vai ser esse momento que ele vai criar um objeto baseado nesse layout, tá? Então, para isso, a gente tem que criar um objeto do tipo view. Posso chamar ele aqui de view mesmo. E ele vai receber aquele layout inflator from contexto e o método inflate. E aí você vai achar ele por o r.layout minha célula. Tá legal? Ele tem mais dois argumentos aqui que são parent e false. Com isso daqui a gente criou um novo objeto do tipo view. E perceba, eu nem expliquei isso daqui na verdade, né? Mas o layout inflator ele é o cara que transforma, né, na verdade, o seu layout, o layout que você criou, num dado aqui para inserir dentro de uma view, tá? A gente usou ele para inserir o menu na nossa aplicação, né? Ele é o cara, na verdade, que pega todos os dados de dentro do layout e transforma num objeto ali, para a gente conseguir manipular ele. A partir desse momento aqui, a gente precisa de um objeto do tipo ViewHolder. Para ajudar a gente a criar esse objeto, a gente vai criar uma nova classe, tá? Vamos fazer isso então na próxima aula. Então, para a gente continuar aqui criando as views da nossa lista, a gente vai precisar agora de um objeto do tipo ViewHolder, tá? Esse objeto ViewHolder é, na verdade, a view que contém dentro dela todas as outras views, que no caso vai ser o meu título, a minha imagem, né? E futuramente, se você quiser criar uma célula com, sei lá, data aqui, mais informações, vai estar tudo dentro desse objeto, né? No caso, eu vou ter dois objetos só ali dentro dessa view aqui, mas poderiam ser quantos eu quiser, né? Vamos então criar um novo objeto Java, uma nova classe Java, tá? E eu vou chamar de meu ViewHolder. E esse ViewHolder, ele vai ser um objeto que ele vai estender a classe recycleView.ViewHolder, ok? Então, essa classe ViewHolder, ela vai ter o método de construção dela. Tá, vou dar um Alt em Insert, ele abre o menu, ou no botão direito aqui, ó, no Generate, né? Então, ele criou aqui o método de construção, que vai voltar ali um item view, tá? E dentro desse item view eu vou ter as minhas views, né? Os meus componentes do layout, no caso. Então, eu vou ter uma imagem, então eu vou declarar aqui como image view.
image view, um text view. Vamos fazer assim, para ficar um pouquinho mais interessante, eu vou pôr text view 2 aqui. E eu vou só criar mais um elementinho de texto aqui, só para ele armazenar a data, né? Já que a gente tem a data do nosso vídeo, eu vou colocar aqui embaixo, centralizado. Então eu vou usar um text view ó, dentro aqui do constraint layout. Então deixa eu só fazer um ajuste aqui desse text view 2, né? No caso, então ele vai ter que ficar alinhado com esse lado do menu, com a parte de baixo do layout, né? Do constraint layout, com essa parte aqui, tá? E aí selecionando ele aqui, tem que aparecer em cima, né? A ordem aqui na árvore, na hierarquia, vai contar quem está por cima de quem, né? E vamos só deixar ele tomando o campo inteiro e centralizado, né? Vou usar o alignment, deixar ele no centro, tá? E eu vou só... Claro que essa cor aqui ela vai variar de acordo com a imagem, mas eu vou deixar um textinho preto, só para segurar a data nesse componente, tá? E lembra dos IDs, esse cara vai chamar imagem célula, fala que sim, porque você está mudando o ID, ele tem que mudar todas as referências dos constraints, né? Então vai chamar TextView2, a data, e TextView, o título. Beleza? Depois que você declarou eles no ViewHolder, você precisa achar eles no ViewHolder aqui, e você faz isso dentro desse método de construção. Então no caso você vai falar aqui ImageView, na verdade vamos usar o nome de título, não, imagem, então a gente vai ter aqui a imagem, vai receber o item view, que é esse argumento que ele está passando da construção dele, ponto, findView by ID. Aí sim a gente vai achar imagem célula. E data de exibição, que é o TextView e o TextView2, tá? A única coisa que eu fiz aqui então foi declarar os três componentes e criar um método de construção para ele inicializar, né? Por ID ele vai achar quem é quem ali. E aí com isso a gente consegue concluir a criação do adaptador aqui, porque no método onCreate agora a gente consegue devolver aqui um objeto do tipo meu ViewHolder vai receber um novo objeto ViewHolder, né? Vai receber o new meu ViewHolder, e o construtor dele aqui, na verdade, é esse cara aqui, ó, que é o view que é esse objeto que a gente acabou de criar baseado já, né, no layout que a gente criou anteriormente, né? Então com isso ele consegue devolver o objeto criado baseado nessa ViewHolder aqui, que vai achar todos os componentes dentro desse layout aqui. Tá legal? Isso aqui a gente tem que fazer algumas vezes para ficar mais claro aí pra gente. Então, as primeiras vezes confesso que é um pouco confuso, né? Porque não é simplesmente uma lista que você vai lá e insere cada item visualmente aqui, né? Você está, na verdade, trabalhando com a programação da construção da lista, né? Então, bacana. Tudo que a gente fez até agora, pessoal, na verdade, se você der um build aqui, não vai acontecer nada por enquanto, porque se você for parar para ver, tudo que a gente fez foi criar esse objeto aqui, esse ViewHolder,
e retornou ele. Beleza, a lista foi inicializada, mas até agora a gente não inseriu o dado que a gente criou, né? Porque na inicialização da main activity a gente criou uma lista de episódios, certo? A gente ainda vai precisar de um adaptador para ligar ela na lista. E, ok, ele foi lá e criou esse objeto do adaptador, mas ele não foi inicializado ainda, tá? Então, se você executar aqui, nada vai ter acontecido até agora. Eu preciso, antes disso também, só atualizar os dados dentro dessa lista, tá legal? Porque até agora você não falou que dado desse objeto aqui. A gente ainda vai ter aqui um título, uma descrição, né? E a gente precisa atualizar o componente da célula, né? Falar que o dado dele, o conteúdo do dado dele, na verdade, né? Então, isso a gente faz no onBind viewHolder, depois que ele criou, aqui é só para ele criar. No onBind, na atualização da célula da lista, ele vai fazer a atualização desse dado aí também. Então, para você fazer isso, você cria aqui um novo viewHolder. E aí ele vai receber um objeto do tipo meu viewHolder, que é esse objeto aqui que ele está passando, é o holder, tá? E aí com isso você consegue acessar o meu viewHolder, ponto, você tem lá os componentes dele, né? Imagem, título e exibição, né? Vou pegar título.setText. E eu vou setar esse texto com a lista de episódios, ponto, get, e o índice, né? Porque esse método aqui ele vai passando item por item da lista para atualizar, né? Então ele te devolve um argumento aqui chamado position. Então você vai pegar o item na determinada posição, né? Então eu vou ter aqui o título, a data, por exemplo, e aqui no caso seria imagem, ponto, setImageResource, né? Vamos pôr uma imagem qualquer, mas futuramente a gente poderia, nesse momento, estar carregando uma imagem, uma URL, por exemplo. Na aula que quando a gente fizer o projeto do vídeo, esse vai ser o momento que a gente vai estar puxando a imagem, o thumbnail do vídeo do YouTube, né? Você vai dar um comando para pegar uma imagem URL e trocar aqui no campo do Image View, né? No caso aqui eu vou setar a mesma imagem só para a gente ver a imagem aparecendo lá. E no final, o que isso aqui vai fazer vai ser, na verdade, atualizar os itens da lista, né? Eu fiz alguma coisa de errado aqui. Na verdade aqui eu estou pegando na lista de episódios, eu estou pegando a posição, mas eu não estou pegando, claro, não estou pegando o dado aqui. Eu teria que dar um get título, ou até melhor, na verdade, ó, eu posso criar um objeto chamado meu episódio, fica até mais claro assim, ó. Meu episódio vai receber um new não, na verdade vai receber episódios.getPosition, legal? Então ele pegou o objeto na posição tal, guardou aqui em meu episódio, então a gente fala assim, ó, meu episódio ponto get título, get, enfim. Get título e get data, né? Data exibição. Tá legal? Então, mais uma vez aqui, se a gente fizer o build, por enquanto nada vai estar acontecendo. Você vai ver que ele vai buildar normal, tá todo mundo funcionando certinho, sem erro, mas a nossa lista ainda não foi inicializada, tá? Isso aí a gente vai fazer no próximo vídeo, então. Bom, pessoal, então até aqui a única coisa que a gente fez foi criar a lista. Vamos recapitular aqui, ó. Criamos a Recycler View na nossa interface. Por enquanto a gente não fez nada aqui na Main Activity, a gente só
criou uma lista de episódios, né? Por enquanto não adicionei ninguém, e só achou o Recycler View, ok? E aí tivemos que criar primeiro a classe do adaptador, ok? Tem todos aqueles métodos de criar o item da lista, atualizar o item, né? O tamanho da lista. Para criar e atualizar cada item, a gente teve que criar uma outra classe. Essa classe aí, que é a ViewHolder, ela vai obter todo o componente visual ali da lista, né? E vai passar esses dados para a lista ser criada. E a gente tem o nosso modelo de dado, que é esse objeto episódio, tá legal? Por enquanto eu fiz o build aqui, não vai acontecer nada. Ele ainda está rodando aqui, na verdade, mas vamos ver que não vai ter nada acontecendo, porque a lista não foi inicializada aqui na minha main activity, tá? Para a lista ser inicializada, ela precisa de um adaptador e um array list, uma lista, tá? Então, como que é? Agora que a gente tem a classe adaptador criada, eu posso criar aqui meu adaptador. Ele vai receber um novo objeto meu adaptador. E os argumentos que você vai ter que passar para ele é a lista de episódios e o contexto Espera aí que ele está pensando aqui ainda. Lista de episódios e eu vou usar um getApplicationContext para ele obter o contexto, que é onde que ele está aqui, né? Onde a lista foi adicionada, e aí você fala que a Recycler View setAdapter, meu adaptador. Ok? Então vamos fazer um build aqui, vamos ver se aparece alguma coisa. Bom, por enquanto nada está aparecendo, né? Porque é claro, também a gente não inseriu os dados aqui. Então eu vou, na hora de criar esse objeto aqui, eu vou colocar alguns itens aqui. E vamos criar mais episódios aqui. Eu vou criar mais itens nessa lista. Vamos fazer assim, ao invés de eu ficar guardando tudo nesse objeto aqui. Vai falar assim, eu vou dar um add, new episódio. Legal. Então eu vou adicionar alguns itens aqui. Vamos fazer o build de novo. A gente vai ver que nada apareceu aqui ainda, porque existe um outro componente que precisa ser adicionado no Recycler View aqui, que é o Layout Manager. Então a gente vai falar assim, Recycler View.Layout Manager. Eu vou criar um objeto do tipo Layout Manager, que vai receber aqui, New Linear Layout Manager. O contexto dele, this. A orientação dele aqui, que é Linear Layout Manager vertical. Só para vocês entenderem aqui, o Layout Manager ele é a configuração do layout, da ordem da lista. Tá? Aqui você pode setar ele vertical ou horizontal, mas pelo Layout Manager, no caso a gente está usando um linear, né? Uma lista linear. Mas por aqui, mudando esse objeto, você poderia ordenar a sua lista de outras formas, que nem eu falei inicialmente, é aquela lista que ela tem cartões de tamanhos variados, a cascata aleatória ali, né? Então seria esse objeto para manipular isso daí. No caso eu quero usar aqui uma vertical mesmo. E tem mais um argumento aqui, que é um false, um reverse layout, né? E aí eu preciso falar recycler view.set layout manager
Layout Manager. Tá ok? Então vamos fazer a execução aqui novamente. Ele deu um erro aqui na aplicação. Lembra que toda vez que surgiu o erro aqui, vai vir aqui no log. Ó, voltando aqui, você tem em vermelho o seu erro, qual que foi. E aí é importante a gente saber achar os erros também, tá, pessoal? Então, ele não conseguiu escrever aqui, ó, Recycle View, View Holder, Item, View Type. Então ele deu algum errinho ali no método getViewHolder. Vamos entender o que está acontecendo. Na verdade, o que ele está falando aqui é que ele está devolvendo um objeto nulo, né? E na verdade aqui no método onCreate eu tinha criado um viewHolder e aqui ele está retornando nulo, né? Então não tem a ver com aquilo lá. Mas eu tinha errado, na verdade, nesse método aqui. Ele não pode retornar nulo, ele tem que criar o novo objeto e retornar esse objeto no final, né? Por isso que ele estava tentando abrir lá o item e não tinha nada dentro do item. Então agora foi, ó, você pode ver que a gente tem aqui um item adicionado, 2, né? Pode ver que funcionou. Você pode ver que o layout aqui está meio estranho, porque uma aqui o Recycler View está sendo encoberto pela barra, tá? Então isso é só questão de fazer um pequeno ajuste aqui, ó, no ActivityMain. Ó, eu vou só diminuir. Eu vou alinhar o topo dela com a base da minha Action Bar, né? E vamos deixar ela aqui em... Espera aí que ele dá uma pensada aqui, ó. Eu vou deixar o Match Constraint. Então, por enquanto, só para a gente alinhar, vamos deixar uma altura constante ali. Então vamos ver. Essa lista tem que estar alinhada aqui, aqui, abaixo, ok, acima com o Action Bar, né? Então, agora sim, ó, Match Constraint, e vamos até dar uma margenzinha em cima e embaixo aqui, tá legal? Se quiser, você pode também adicionar uma cor de fundo para sua Recycler View, né? Para dar um destaque ali. E outra coisa que eu percebi aqui é que a célula aqui do cartão, ela está começando aqui e terminando aqui embaixo, ó, e só depois começa a outra, né? Então, provavelmente tem que configurar aqui na célula, ó, o Constraint Layout, que é o pai de todo mundo, tá vendo? Então ele que está chegando aqui no final. Vamos usar aqui um Wrap Content nele, que ele vai ficar suprimido aqui, né? Na verdade, por aqui que você consegue definir a altura dessa célula, né? Se eu quiser deixar uma altura constante, ó, 300, não, vamos pôr 200 dp. E aí o filho dele, né, o Card View, ele não precisa ter essa altura constante, né? Ela pode estar com o Match Constraint. Lembrando que provavelmente eu devo ter esquecido de ligar a altura do Card View com o Constraint Layout, então eu vou aumentar um pouquinho o Constraint Layout, ó, 250, só para ficar um espaço, e aí sim, no Card View, eu tenho que fazer o Constraint, ó, tá? Aí ele fica com 8 de borda em cima e embaixo e
vai respeitar o tamanho do pai, ó, 200 dp, ele já ajustou lá, tá legal? Então, vamos fazer mais um build aqui e vamos ver a nossa lista funcionando finalmente, né? Eu imagino que, como é a primeira vez aí, que muitos vão estar fazendo, parece que é dar uma mega de uma volta, né? Mas tudo que a gente configurou aqui, a gente vai querer configurar mesmo na hora de estar fazendo o aplicativo. E vocês vão entender aí, faz uma, duas vezes, vocês vão entender que tudo ali é necessário, né? Para chegar na configuração da lista que a gente quer, né? Então deixa ele abrir ali a aplicação. Então, enquanto ele compila ali, vamos dar uma última olhada no nosso projeto, né? Então, basicamente, ó, a gente tem o XML. Vamos começar pelo menu principal. Ó. A minha Activity tem a Recycler View nela. A gente tem um outro arquivo de layout, que é a nossa célula, com esses 3 componentes. Na Main Activity foi onde a gente inicializou a Recycler View e a minha lista de objetos. Tá? Aqui eu só enchi a lista, inicializei o adaptador, tá legal? Essa aqui é a classe do adaptador, o método de inicialização, onCreate, método onBind e o método getItemCount. E essa aqui é a classe ViewHolder e a minha classe de dado, tá legal? O meu objeto de dado. Vamos ver lá então a aplicação funcionando. Então no que a gente chegou, faltou só dar um espacinho, né, entre uma célula e a outra. Eu consigo isso só aumentando o tamanho lá do meu container e o espaço aqui do card view. Mas o que a gente vai obter vai ser isso aqui, pessoal. Nossa lista, por enquanto se clicar não acontece nada, a gente vai ver a seguir, mas com isso a gente consegue criar e atualizar os itens da minha lista. Tá legal? Eu vou fazer alguns ajustes aqui, vou colocar uns dados diferentes, umas imagens diferentes, consertar essa altura aqui e na próxima aula a gente adiciona o listener, o evento de clicar em cada item da lista. Tá legal? Bom, pessoal, então essa aqui é a nossa aplicação, tá? Eu disse que ia trocar as imagens, né? Mas as imagens é mais para frente ainda. Eu só troquei os títulos, dei uma arrumada aí nas margens, tá? Que era tudo questão de ajuste aqui na minha célula, né? O que a gente precisa fazer aqui agora é o evento de clique na lista, tá? Para fazer isso a gente precisa dar uma estruturada na nossa programação aqui. Então, como que vai ser? O adaptador, na hora que eu inicializar ele, eu tenho que inicializar ele também com o onItemClickListener, tá legal? Então, aqui eu ainda não entendi isso, mas a classe não é a AdapterView, é a onClickListener apenas. Vamos deixar ele assim, ele vai estar dando erro até eu acabar de implementar o método. Se eu mandar ele completar, ele vai trazer esse adapter. Não é esse cara que eu quero, tá? Deixa aqui, onItemClickListener. Esse objeto vai chamar listener, tá legal? E quando eu inicializar o adaptador, eu também vou passar ele por parâmetro. Ó, vai ser um onItemClickListener, que vai chamar listener. E a gente inicializa ele também. Tá legal? A gente sobrescreve ele com o listener que passarem por aqui. Com esse listener aqui, a gente vai precisar também implementar um método que vai ser aqui dentro do adaptador ainda, né? Que vai ser um public interface, que é uma interface de uso, né, do usuário, clicar, que vai se chamar onItemClickListener.
e ele vai devolver essa função aqui, ó, passando episódio, tá? Percebe que ao fazer isso aqui, ele permite a implementação desse onItemClickListener como uma interface, como objeto de interface, tá? O próximo passo aqui no meu viewHolder, eu preciso também declarar esse outro método, que é o método bind. E eu vou passar aqui, ó, o item, e o listener. E nesse método aqui, ó, a gente vai falar itemView.setOnClickListener. E aí com isso você vai disparar a função listener onItemClick e vai passar o item por parâmetro para ele. Tá legal? Então isso no viewHolder, porque cada view precisa receber o evento de setOnClickListener e passar o item que foi clicado. Ok? E a gente precisa adicionar esse listener também no nosso adaptador. Tá? Percebe que a construção do adaptador agora está errada. Tá ok? Então, de acordo com a nova construção, a gente precisa de 3 argumentos aqui agora, que são a lista, o contexto e o listener. Tá legal? Então o listener aqui vai ser, vamos dar um vírgula aqui, ó, new, meu adaptador, ou itemClickListener, ok? E aqui dentro vamos fazer um toast e eu vou mandar ele imprimir o episódio que ele trouxer por argumento, tá? Por essa função onItemClick. Eu vou mandar ele exibir aqui, por exemplo, o episódio .getTitle, tá? Então com isso a gente consegue estruturar aí as nossas classes para estarem recebendo o evento de clique. Então basicamente, ó, na classe meu adaptador, novo objeto, inicializa esse objeto, listener, crio aqui a interface onItemClick, lá no viewHolder a gente cria esse outro método aqui, tá legal? Eu percebi que agora também que não vai funcionar, ó, não deu, porque na verdade esqueci ainda de um pequeno detalhe. Na classe do adaptador, depois que quando você for atualizar aqui no onBind viewHolder, você tem que chamar aquela função, ó, meu viewHolder.bind, tá? Porque a gente criou a função do bind, mas não passou o parâmetro para ela, tá? Para ela associar o item do episódio ao evento de clique. Então aqui é meu viewHolder.bind, o item, né, do episódio, então é episódios.getPosition e o listener. Tá ok? Agora vai. Deixa eu executar ele de novo aqui. Então agora se eu clicar em alguém, olha lá, disparou o toast. Tá legal? Então, só uma última olhada aí, ó. Na classe adaptador, criamos o listener, inicializamos, evento onBind viewHolder, a interface declarada. No meu viewHolder a gente precisou desse outro método, onBind, e na hora de construir o adaptador, lembra que agora a gente adicionou o onItemClickListener, ok? E aqui dentro
a função. Bacana? Então com isso aí, pessoal, a gente já conheceu aí os componentes principais do Material Design e agora a gente vai partir aí, vamos conhecer um pouco aí da API do YouTube, depois vamos desenvolver o nosso aplicativo de vídeos aí baseado. Então guardem todo esse código, façam isso aqui algumas vezes, tá? Para vocês entenderem legal. Guardem esse código aqui que a gente futuramente vai usar isso aqui para implementar nossas Recycler Views no aplicativo de vídeo do YouTube. Tá legal? Então eu espero que vocês estejam gostando. Até a próxima aula, pessoal. Valeu! Bom, então, pessoal, só para a gente concluir aqui, tem mais um item que eu não falei dele ainda, que é o Floating Action Button. Quando você adicionar ele a primeira vez, ele vai abrir aquela caixa de diálogo para você importar a biblioteca, né? Tem que esperar um pouquinho. E o Float Action Button, eu selecionei uma imagem lá, é esse botão circular aqui. Eu vou posicionar ele aqui, aumentar o tamanho dele, que é também um recurso do Material Design, né? Eu só aumentei o tamanho dele e vou posicionar ele à direita e abaixo. Percebe que ele também tem aquele recurso do cartão, né, da sombra aqui. Ele tem aquela propriedade, né, elevação, que você consegue projetar uma sombrinha no botão, né? E se quiser adicionar o evento nele, você consegue capturar ele aqui. Floating Action Button. E você acha ele por ID. E agora eu não sei porque eu tinha criado um antes. Meu E se quiser adicionar o evento de listener nele, né? Com click listener. Set on click listener, né? New on click listener. Tá legal? Então com isso daqui a gente já consegue entender um pouco melhor aí sobre esses elementos de interface do Material Design. E se a gente parar para perceber aqui, essa interface que a gente criou, uma Recycler View, uma toolbar com botão, ícone, customizado, menu aqui do lado. Essa interface aqui, pessoal, ela é uma das interfaces, se for ver, se eu criar um novo projeto aqui, o que você vai ter aqui de modelos de templates, né, de projetos. Se você for ver uma Basic Activity, ela tem um menuzinho, isso aqui. Aí é o que eu falei, né, abre cada um deles aí, faz um teste, mas uma Basic Activity ele tem um botão flutuante, um menu implementado, e se a gente abrir esse projeto a gente vai entender que ele é bem parecido com o que a gente fez aqui,
Só que, é claro, a gente configurou todo esse projeto aqui na mão, todo esse modelo aqui na mão, né? E para a gente entender todos os componentes, o que eles estão fazendo, né? Para a gente entender mais a fundo o que a gente está fazendo na nossa aplicação, né? Então, essa aqui é a nossa aplicação funcionando, né? O botão está sempre aqui em cima, né, da lista. Se clicar, está ativando aqui o Toast. Provavelmente a cor aqui do background, ela deve estar assumindo aqui alguma cor padrão, né, de alguma das preferências desses temas aqui. E se você quiser trocar ela aqui, eu vou usar ali o parâmetro background, ó. Nós vamos adicionar uma cor aqui para ver. Ó, uma vez que tem uma cor inserida lá, ele assumiu a cor aqui, tá? Então, com isso a gente aprendeu a configurar aí os nossos elementos do Material Design, né? Então a gente vai agora aprender a usar a API do YouTube e depois vamos partir para o desenvolvimento da nossa aplicação de vídeos. Tá legal, pessoal? Então eu espero que vocês estejam gostando aí do curso até aí. Qualquer dúvida, deixe aí seus comentários no fórum do curso, ou se quiserem entrar em contato comigo ou com o Daniel aí, através das mensagens dos fóruns, sintam-se à vontade, tá legal? Próxima parte aí, então, é a gente configurar e usar a API do YouTube para conseguir carregar os vídeos aqui. E guardem esse código aqui, porque no projeto do vídeo a gente vai estar utilizando bastante coisa que a gente fez aqui, tá legal?